A falta de conhecimento, ele atrapalha muito a gente. Você vê, os 2 filhos dela têm um diagnóstico de autismo. Não foram passados por um geneticista. E 30 a 60% dos autistas têm X frágil. O que está acontecendo que os médicos não exigem esse exame? Eles nem devem saber do que se trata, meu bem. Mas eu te falo, ginecologista precisa saber, porque as mulheres com pré-mutação ela têm problema de engravidar. Por que eles não conhecem? Dentista. A característica do menino com X frágil é o céu da boca alto. E várias características que vai caindo em cada especialidade médica. Agora você pode explicar o que é a síndrome do X frágil? É uma das principais características de deficiência intelectual. Primeira é a síndrome de Down, só que a síndrome de Down não é hereditária. E a síndrome do X frágil, ela é hereditária. No meu caso, eu sou a pré-mutação. Os meus filhos têm 50% de vir ou com a pré-mutação ou com a mutação completa. Quando tem o diagnóstico de X frágil na família, o que a gente tem que fazer? Acompanhamento genético, que é um alerta ali. A família toda tem que ser mapeada. E como você descobriu que você é? Através do meu filho, porque eu levei 6 anos para ter o diagnóstico dele. Hoje em dia, como eu falei, fala muito de autismo. Na minha época, 17 anos atrás, não falava. Eu sou mãe de primeira viagem. Coloquei meu filho na escola, a escola começou a me cobrar, porque meu filho não falava, alguns desenvolvimento dele não estava igual de outras crianças, e eu não entendia nada, eu tava ali parada. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí fui correr. Assim, eu até me emociono quando eu falo, porque é um filme passa na tua cabeça. Nossa, foi tanta luta pra chegar no diagnóstico. Tu passa por tanta coisa. É tempo, é dinheiro, é escola que você tem que trocar porque não aceitam teu filho por ele ser diferente. Você luta muito. E eu fui lutando, né? Aí a escola me cobrando. Eu fiz tanto exame. Eu tirei uma foto, é uma pasta assim, de tanto exame. Ah, ele não escuta. Foram me falando várias opções dele. Aí eu fui tentando. Exame se você gasta, e foram 6 anos. E um belo dia eu fui lá no Rio, que a gente é do Rio. Aí a gente foi num hospital referência, que é o Hospital Menino Jesus. Aí a médica olha pra ele e fala assim, olha, o caso do seu filho é genético. Aí eu, o que é isso? Você vai ter que procurar um geneticista. Ela olhou pra ele e chegou nessa conclusão. Eu falando hoje, o meu filho é um clássico do X frágil. Ele tem todas as características. Ele tem um rostinho longo, as orelhinhas de abano, não todos são assim. Ela falou, procura um geneticista. Eu nem sabia o que era geneticista. Aí eu procurei no plano de saúde, nem no plano tinha. O plano teve que me arranjar no particular para poder fazer. Se fosse hoje, eu ia dar só o diagnóstico para ele de autismo e encerrou. Mas como foi 17 anos atrás, não se falava muito de autismo. Aí eu fui na geneticista. Aí ela olhou pra ele, pegou um livro em inglês e falou, olha, provavelmente seu filho é X frágil. De cara também. De cara. Ela é maravilhosa, amo Ela de é daqui? Não, ela é do Rio. Ela é maravilhosa. Qual o nome dela? Maria Angélica. Aí olhou pra ele, ó, provavelmente ele é X frágil. Mas só o exame vai poder dizer. E eu achei assim o acolhimento dela, o passo a passo que ela deu. Se todos os médicos fizessem isso, acho que ia facilitar muito a vida das mães. Aí tudo bem, me deu, aí fiz exame. Ela falou, tu nem precisa voltar aqui. Tu me passa, na época de WhatsApp era por e-mail, tu me passa por e-mail. E o Rio é tudo muito distante. Eu morava na Tijuca e o consultório dela era no Leblon, tipo 40 minutos pra tu chegar. Aí quando veio o diagnóstico, mandei pra ela, aí ela me ligou. Aí ela, Jaqueline, deu positivo, ele é X frágil. Eu falei, que é isso? Aí ela falou, olha, você vai precisar de um acompanhamento psicológico. Minha cabeça estava perdida, perdi chão, perdi tudo. Sabe quando você olha assim pro além? Por isso que eu falei, se todo médico fosse assim, desse esse acolhimento, não é só passar o diagnóstico para uma mãe. Existe o pós-diagnóstico. Aí ela falou, ó, vou te dar o contato dessa psicóloga também maravilhosa, a doutora Alice. Aí fui. Na época, a internet não tinha tanto engajamento como hoje, era o Facebook. Aí encontrei grupos, né, do X frágil, e ali eu fui falando, nossa, tem tudo a ver. Mas aquilo ali me consumiu. Era de manhã, de tarde, à noite. Eu só queria saber de X frágil. Você ficou com hiperfoco. Eu queria a solução do problema do meu filho, porque eu já sabia o que ele tinha. Então, assim, meus amigos até falam comigo assim, quando tu me aparece com um problema, eles gostam de vir comigo com problema, porque eu sempre tenho a solução. Aí o problema que veio era o X frágil. Então, eu tinha que resolver tudo ali sobre o X frágil. De manhã, de tarde, de noite, X frágil. Rodando esse Rio de Janeiro com o menino. Era terapia daqui, era terapia dali. O garoto não falava.
Ele se jogava no meio da rua. Crises que ele me agredia. Ele muito pequenininho. Eu falei, não, mas a gente vai vencer. A gente vai conseguir. Só que lá fora, eles estão muito avançados. Tem muitas associações. E aqui não tem nada no Brasil. Você que trabalha com parte atípica, você vê falando de frágil. Não. Ela que me falou pela primeira vez. E eu mandando para um lado, para o outro. Aí a doutora Alice, eu falei, doutora, isso é muito difícil. Não tem nada. Ela, por que então você não faz se não tem nada? Tá nas suas mãos. As coisas não vêm fácil pra gente. Foi por isso que Deus botou você nisso. Aí até quando eu encontrei a doutora... Aí vou falar para vocês poderem entender depois o que é a doutora Maria Angélica. Elas são amigas, a doutora Alice com a doutora Maria Angélica. Aí eu fui e não tinha nada. Aí encontrei uma mãe que ela falou assim, olha, tem uma mãe que ela é psiquiatra e ela tem um filho com X frágil. Eu falei, opa, é essa mãe que eu quero. E ela tem uma associação. Falei, pronto, cadê ela? E fui, encontrei com ela muito, assim, fria. Era o jeito dela, né? Médico psiquiatra, né? Muito... Aí eu falei, doutora, essa associação, ela tá quase parando, a associação. Por quê? Porque ela já estava sendo afetada pela síndrome. Ela já estava perdendo a memória. Aí eu falei, tá. Aí cheguei em casa e fui falar com a minha sogra. Eu falei, olha, eu tô muito animada. Encontrei uma médica, ela é psiquiatra e tem um filho com X frágil. O filho dela já fala, anda na rua sozinho, consegue escrever, tá alfabetizado. Aí a família do meu marido são da parte médica, então eles gostam de saber o sobrenome. Qual é o sobrenome dela? Aí eu falei, R sim. A minha sogra, não tô acreditando. Eu tô arrepiada. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque a mãe dela foi casada com meu pai. Eu falei, como? Ela foi casada com meu pai. Aí liguei pra doutora Ruth. Falei, doutora Ruth, a sua mãe foi casada com o pai da minha sogra, que eles são judeus. Aí marquei outro encontro com a doutora Ruth. A doutora, então você vai ficar com a associação. Eu falei, doutora, você vai ficar. Você tem um filho, você fica com a associação. Aí eu falei, meu Deus, quanta responsabilidade. Eu falei, mas o que eu tenho é muita força de vontade, então vamos. Aí ela me deu muita dica, até esse folheto aqui foi feito por ela. Aí, como eu falei, ela estava muito afetada pela síndrome, por quê? A gente, às vezes, na nossa árvore genealógica, a gente vê, vamos dizer, um avô meu, uma mãe minha, tá com Alzheimer, Parkinson, não é. É ataxia relacionada à síndrome do X frágil. Olha como que mexe. Ela tá relacionada em tudo. A gente não pode tomar qualquer tipo de medicamento. Aí, tudo bem. Aí, fui, associação. Aí eu falei, então, o que a gente precisa? Fazer uma lei de conscientização no estado do Rio de Janeiro. Na época era Facebook. Aí, fui pro Facebook. Mandava para aqueles políticos todos. De porta em porta. Até que uma hora a gente conseguiu. Aí, conseguimos a lei de conscientização da síndrome do X frágil no estado do Rio de Janeiro. Fomos indo, batalhando, e as coisas andando. Muito contato lá fora. O que eu fazia? Trazia muito material de fora para passar para os terapeutas do meu filho. Eu falei para vocês que meu filho não falava e se jogava no chão. Em 8 meses, meu filho já estava falando, já não tinha mais as crises de se jogar no chão. Consegui desfraldar ele, não estava valendo a pena. E era de segunda, cuidando do meu filho. Só que a escola já não aceitava, porque veio a Lei Brasileira de Inclusão. Quando veio a Lei Brasileira de Inclusão, a escola que teria que arcar com o mediador. Então, o que ele falava para você quando você ia pedir a vaga? Não tem vaga. Aí, quando eu comecei as terapias do meu filho, aí, lá onde eu fazia terapia, falou, olha, mãe, a melhor é a escola pública. O acolhimento vai ser melhor, vai ter um mediador para o seu filho. Falei, tá, vamos tentar. Mas sabe com aquele coração de mãe apertado? Aí, quando a gente foi, fiz a matrícula dele, eu falei, olha, vocês podem contar comigo, escola. Eu vou ser suporte aqui, eu vou ficar aqui sentada na escola. O que meu filho precisar, eu tô aqui para cuidar dele. A escola tá, tudo bem. Eu ficava lá sentada, meu filho ia. Só que lá no Rio tem a sala de recurso. Então era num horário, tipo, meu filho estudava de manhã, colocavam ele à tarde. Aí eu falei, por que não coloca no mesmo horário? Porque eu tava ali sentada, eu já tava olhando tudo na escola. A solução, como eu falei, eu sempre estou focada na solução. Por que não bota ele no mesmo horário? Ele sai em um horáriozinho, perde um tempinho de aula, mas ele recupera ali na sala de recurso. A escola mudou. Todos os alunos com deficiência faziam sala de recurso no mesmo horário. Lá tem assim, mãe responsável. Não tem aluno representante? Lá é mães representantes. Eu era mãe representante daquela escola.
Eu virei uma militante lá no Rio. Foi a doutora Alice, né, que botou que eu tinha que mudar a situação. Depois eu virei mãe representante dos polos. E aí lá pra Lagoa lutar pelos direitos da pessoa com deficiência. Mas cansa. A gente tá numa energia, mas tem uma hora que canta. Você não consegue mais dar conta de tudo. Que é muitas lutas, porque tudo pra uma mãe atípica é diferente. Você vai pedir uma vaga pra um filho, não é uma coisa normal. Tá aqui a vaga. E pra uma mãe atípica? Não tem vaga. Aí eram muitas lutas que a gente enfrentou lá no Rio, mas assim, quando eu olho pra trás, valeu a pena. A gente fez muita amizade, conheceu muito, a gente vê o mundo mudando, vê muitas militantes novas entrando, muita juventude com muita garra. E assim, agora eu tô assim, meio de bastidores, olhando, porque tem uma hora que a gente já fica um pouco mais cansada, né? A gente não tem aquele gás todo. E agora a nossa próxima conquista vai ser a lei federal para a conscientização da síndrome do X frágil, que já estão tramitando já no... Nossa, vai ajudar muita gente, né? Porque eu falo, se os médicos conhecessem a síndrome, passasse para as mães, eu acho que eu não ia perder tanto tempo. Já pensou, eu com 6 anos que eu perdi com meu filho? E aí, como eu falei da Maria Angélica, aí eu encontrei a doutora Maria Angélica, me falou, olha, a associação tá ativa. Aí ela falou, foi a doutora Alice, né? Porque eu mando a paciente pro consultório, elas saem de lá tudo ativista para lutar. Aí eu falei, saiu. Aí a associação, ela faz esse papel de conscientização, que como falta conhecimento sobre a síndrome, aí a gente vai falando. Antes a gente fazia palestras, como a gente está numa transição de mudança, aí a gente está organizando como que vai ser feito agora, qual vai ser as nossas prioridades em prol da conscientização da síndrome do X frágil. Só que, infelizmente, falta-se o exame, tá na lista da ANS, só que você não encontra pelo SUS. O exame é de 800 a 2.000 reais, até fiz aqui uma pesquisa aqui na cidade, não é todo mundo que tem condições. Você pode fazer pelo plano de saúde. Então o plano paga. O plano paga. Isso é muito bom, né? Sim. Tem um alerta, né? Como a falta de conhecimento, tem muito médico que pede o cariótipo. Não pode, porque o cariótipo ele dá um falso negativo. Tem muitos pacientes que fizeram E deu negativo. e deu negativo sendo. E era positivo. É, tem que ser o PCR para a síndrome do X frágil. Tem que ser um exame específico com esse pedido aí. Com esse pedido. E qual é o médico que tem que passar esse exame? O neuro, psiquiatra. Pediatra pode? Eu acho que pode, sim. Não tenho, assim, certeza se pode. 100%, mas eu acho que pode, sim. Agora, não, Porque como é um pré- exame específico, talvez tenha que ser realmente o neuro ou o psiquiatra mesmo, É, né? no meu caso, na maioria das o vezes geneticista. é É específico, o né? geneticista. Como eu falei, a família tem que ser mapeada. No meu caso, eu passei pro meu filho. Só que eu não sei se veio da minha mãe Ou do seu pai? ou do meu pai, porque às vezes passa por gerações silenciosas a síndrome. 6 gerações e a síndrome está lá quietinha, ela não se manifesta. Aí na próxima ela já aparece. Quando tem um alerta de X frágil, você pode ter certeza ali naquela família. Tem família que tem 20. Ali, quando começou a fazer o exame, foi encontrando. No caso, ó, aqui na associação, nessa historinha que tem que é real. Essa mãe, ela estava indo fazer o exame. Ela estava com 3 filhos. Tem mãe que tem 4 filhos. Não é que você vai falar, olha, você não vai mais ter filho. Não é isso. Você vai ter opção. Tem inseminação in vitro, que você pode pegar os óvulos bons para poder fazer a inseminação artificial. Tem várias opções, mas precisa de uma conscientização. Cadê para fazer isso pra gente? Quem é que vai falar? A gente não ouve, a gente ouve falar muito de autismo. Cadê o X frágil? Deixa eu fazer uma pergunta. Você olhou pra ela e falou assim: caramba, você tem muitas características de X frágil pra ela. Aí você pode falar mais ou menos quais são essas características de maneira geral que você bate o olho assim e você cogita a possibilidade? No caso dela, sim, só um exame que pode dizer, né? 2 casos de autismo, filho. O médico já teria que ter falado pra ela. É melhor você passar pelo geneticista. Agora nela, falante. Ela fala. É, Super rotina. perfeccionista. Rotina. Eu tô me vendo aqui. São umas características bem fortes do... Realmente é muito confundido com autismo, né? 30 a 60% de autista tem o X frágil, de 30 a 60. Na pesquisa, ó, de cada 3.000 meninos, um tem X frágil. E de cada 6.000 meninas, uma tem X frágil, pré-mutação.
essa estatística que você falou, ela é recente ou ela é antiga? Porque se tá de 30% a 60%, eu não sou boa de números, Eu também não sou boa. mas a estatística parece que é maior, né? É que tá crescendo Né? muito o caso Tá crescendo de muito. autista. Né? Muita coisa. Tá muito E a mal. gente, na verdade, não tem um valor real. Quando eles vão na casa da gente fazer o censo, na minha casa eles não perguntaram se tinha autista. E lá tem 2. Na minha rua, que eu sei, assim, porque eu não conheço todos os vizinhos, porque eu fico muito quieta no meu cantinho lá. Mas que eu conheço, assim, tinha 6. Só assim, em volta da minha casa. Aí tu pergunta quantas crianças que o censo registrou ali, você não tem registro do censo. Então, essa soma que aparece a todos por cento, isso aí também é meio irreal. E, assim, o meu filho, eu não entendo porque demoraram até eles completar 6 anos para ter o diagnóstico. Ele, assim, é um clássico do X-frágil. E ele também tem O autismo o laudo do autismo também. também tem. E as pessoas viram primeiro o quê? O autismo ou viram primeiro o X-frágil? Nele viram o X-frágil. Que isso é raríssimo, né? É, mas naquela época não se falava muito. Era mais fácil ver o X-frágil. Nem o X-frágil, porque tem uma mãe na associação, o filho dela, assim, ele não tem característica de X-frágil. Aí ela tava contando pra mim, tava relatando, ela falou assim, que foi numa festa. Tem muitas festinhas, né, atípicas lá no Rio. Aí a doutora Ruth, o filho dela com 25 anos não tinha diagnóstico. Aí a doutora Ruth olhou pro filho dela e falou, olha, provavelmente seu filho é X-frágil. Fez o exame positivo, X-frágil. Ela falou pra mim, ela falou, Jaqueline, eu queria soltar fogos de artifício. Porque imagina você 25 anos sem saber o que teu filho tem. Olha quanto tempo que eu perdi da minha vida sem fazer terapia correta. A terapia ajuda muito, né? Eles são muito visuais, como eu falei. Tem uma memória fotográfica. É bom explorar muito isso nele. E em mim também, que tem a pré-mutação. Ele só tem o X-frágil, ele não tem o autismo. Você sabe que fogo de artifício é horrível. É horrível, né? Barulho. Eu Além tenho do problema. barulho, tem muita coisa. Só que eu tenho autismo, tem audição aguçada, dói. E além de tudo, fogo de artifício também polui. Então, pra Ainda mim, polui. fogo de artifício, esquece, tem que ser proibido. Então, olha, a gente tem que conseguir o conselho dele. Eu também acho. Eu acho isso muito interessante. Meu filho é assim. Eu falo assim, nossa, você é um gatinho. Aí ele acha que eu tô chamando ele do animal gatinho. Agora que ele tá entendendo que ser gatinho é ser bonita. Aí ele começa, ai, miau, mamãe, miau. Aí eles têm esse duplo sentido. Você tem que falar, eu também. Tem coisas assim que eu levo ao pé da letra. Aí agora que eu tô trabalhando, que você vai entendendo, eu tô trabalhando isso dentro de mim. Então, mas a gente tá falando, essa amiga demorou, né, 25 anos pra ter o diagnóstico. A minha filha não do X-frágil, que eu também não tinha nem ouvido falar sobre isso. Mas o diagnóstico da minha filha demorou também 20 anos pra poder eu ter o diagnóstico dela, né, de autismo. Eu levava ela no médico e o médico falava que não, que ela tava imitando o comportamento do irmão, não, que ela não tinha nada. E eu falava, doutor, ela tem um comportamento diferente, eu vejo que ela tem as características, entendeu? Eu tô vendo que tem alguma coisa, se não for autismo, é um TDAH, é alguma outra coisa, mas tem alguma coisa. E sempre, desde pequenininha, eu busquei muito exame, muita coisa para tentar diagnosticar a minha filha. E tive muita recusa por parte dos médicos e tudo. Aí, no final do ano passado, em novembro do ano passado, eu levei ela em um neuropsicólogo, que é do Rio, e ele está atendendo agora em Teresópolis, para poder fazer um exame. Qual o nome dele? Vou procurar aqui. Eu acho que é doutor... Gente, de cabeça eu não tô lembrando nada. Minha cabeça tá uma benção. A gente tem muita perda de memória. Às vezes, assim, dá uns relatos assim. Tenho demais. Mas eu fiquei assim depois da quimioterapia. Né? Que nem eu tava falando antes com vocês. Eu, além de ser mãe atípica, eu sou paciente oncológica também, né? Há quanto tempo? Tem 5 anos. É Dr. Luiz Ferreira. Ele atende ali no prédio em cima da Cote. Aí ele é psicoterapeuta, comportamental e cognitivo, neuropsicólogo. Ele
Ele é neuropsicólogo, então ele Neuropsicólogo. faz avaliação Isso. Aí ele fez uma avaliação com a sua filha. neuropsicológica com ela. E foi assim, não foi uma sessão, foram várias sessões, né? Ele fazia uma vez por semana, 2 vezes por semana. Teve semana que conseguia ir 2 vezes. E foram várias semanas, ficou 2 ou 3 meses, indo toda semana. Aí fez vários testes, várias sessões lá, pra poder chegar ao diagnóstico. Ah, comigo também foi assim. Aí ele pegou e fechou o diagnóstico da Luara. Tá lá, ela é autista, leve, né, grau 1. Aí tem uma outra comorbidade lá que eu não sei explicar, porque é muita coisa na minha cabeça. Mas assim, quando eu cheguei no psiquiatra que faz o acompanhamento com ela, porque ela já faz uso de um medicamento, inclusive assim, ela tá fazendo a faculdade. Então na faculdade, ela tava precisando tomar alguma coisa pra ajudar ela na concentração da faculdade, porque ela tava com essa dificuldade. Aí ela toma já o medicamentozinho dela. Qual que ela toma? Ela toma o Atenta. Eu também. Então, ela toma Atenta e toma o amitriptilina. Esse é pra quê? Esse é pra ajudar ela a dormir, porque ela fica ligada 24 horas. Aí não dorme. E precisa dormir, né? O sono, ele é essencial. Então, ela toma a amitriptilina, que é um anti-ansiolíticozinho que ajuda ela a dormir. E toma o Atenta, que é pra ajudar na concentração, pra ela conseguir fazer as atividades na faculdade. O psiquiatra pegou e até fiquei assim muito lisonjeada que ele pegou e falou que ela, com o autismo e com essa outra comorbidade que deu, ela só conseguiu desenvolver e chegar porque mesmo os médicos falando que ela não tinha o diagnóstico do autismo, eu sempre fiz as terapias do Ademir com ela também. O tratamento do Ademir, ele fazia psicóloga, SAP, eu não sei nem o que quer dizer isso, mas tinha um negócio chamado SAP na PAI que ele fazia. Eu acredito que seja igual uma sala de recurso. Aí eu não sei explicar o que significa essa Então sigla. ela sempre foi de carona no cometa dele. Aí quem fazia os tratamentos nele, eu sempre falava assim, gente, eu acho que terapia, escola, tudo é um conjunto com a família. Então eu quero que vocês me ensinem o que é feito com ele aí, para que eu possa estender isso em casa para poder auxiliar. Porque o meu filho, quando ele foi diagnosticado com autismo severo. Ele se mordia, ele se batia, ele se jogava no chão, como seu filho. Ele Se morder me uma agredia. característica do X-frágil. Ele me O agredia. bracinho dele é todo machucado aqui. Na hora que Então, ele hoje começa ele não é a ficar mais. nervoso, Aham. pra extravasar aquele nervosismo, é o bracinho dele. Mas ele Então, morde também as pessoas? Não, ele só agride, até me deixou isso. Eu ficava muito chateada com isso. Ele me agredia. Sempre na hora que dava o explosivo, era em cima de mais ninguém. Era só em cima. Aí uma médica, ela falou que ele só agride pessoas que ele tem o apoio, que é o porto seguro dele. Olha que coisa. não é? Ele me agredia e eu, Interessante isso. em cima de mim que ele vai. Porque eles sabem que a gente não vai agredir eles, né? Porque no X frágil falta uma proteína, o FRM1. Aí ele não consegue controlar. Na hora que dá o nervosismo, aí ele se morde. Depois eu vou mostrar o bracinho dele, você vai conhecer ele. O bracinho todo mordidinho aqui, ó. Teve época que eu enfaixei o braço dele pra ver, a gente vai tentando, né, pra ver se Muda ele várias não, que coisas. dói, você viu, imagina seu filho se autoagredindo. O Ademir, ele arrancava tufos de cabelo, assim, ele vivia com a cabeça assim, cheia de falha de cabelo. E aí o que acontece? Eu pegava essas dicas lá com as terapeutas, com a escola, com tudo, e eu pegava e replicava isso junto com a Lua. Também, porque eu falava, não, os médicos estão falando que ela não tem nada, mas eu tô vendo que tem, então eu vou fazer igual. Então eu pegava, filha, vamos brincar junto aqui com o irmãozinho, e fazia aquilo uma brincadeira com eles, e aí eu fazia aquela terapia, fazia uma festa, numa brincadeira, de passar aquilo ali dos dois, e nisso ela foi desenvolvendo. Então, quando eu cheguei com o diagnóstico para o psiquiatra dela, ele pegou e falou assim, olha mãe, a tua filha desenvolveu do
jeito que ela desenvolveu Graças a essas porque terapias. teve uma mãe como você. Porque você conseguiu, mesmo com os contras, os nãos dos médicos, colocar em prática e fazer. Eu falei sim, porque eu sempre coloquei ela pra fazer tudo. Sem contar que eu botava ela também pra fazer psicólogo desde pequena. Ah, não tem nada. Não, ela tem sim, porque ela lida com um irmão autista, então ela tem que fazer também. A mãe atípica, né? A mãe atípica, gente, eu já me Falei, ela tem transformei que em fazer tantas terapia porque ela profissões que a lida com um gente irmão que é transforma. autista. Então, ela tem que fazer terapia pra ajudar ela a lidar com ele, entendeu? Né? Ah, não, ela vai fazer terapia ocupacional porque eu tenho que vir trazer ele. Então, ela vai ter que fazer também Qual porque a ela tem que diferença de ficar idade dos dois? 2 anos e 6 meses. Quase 3, né? É, Bastante. 2 anos e 6 meses. Já dá uma diferença, né? Dá. Só que se tudo isso você tivesse descoberto o diagnóstico dela precocemente, talvez ela tivesse tido um auxílio que tivesse ajudado a ela a se entender mais, a se compreender mais. Porque muitas coisas eu sei que ela se cobra e se cobrava porque não sabia o que ela tinha. Então, muitas vezes, a gente se sente diferente por não saber, por não se conhecer e não entender o que está acontecendo com a gente. Eu sinto muito, né, por tudo isso que vocês estão conversando. Muitas vezes eu fico me segurando aqui, me regulando. E me identifico com várias coisas que vocês dois falaram, né? E eu acho que muita gente também está se identificando em casa. E hoje em dia tem muita informação na internet. Eu não gosto quando a pessoa fala assim... Você sabia que eu tenho dificuldade de dar mais informações na internet? Porque como eu não gosto dessas coisas objetivas, isso é isso, e isso é aquilo, eu acabo me travando e eu não levo informação. Porque a pessoa pode ouvir de forma literal e acabar se autodiagnosticando. Foi assim comigo também. Eu me autodiagnostiquei como dislexia quando eu entrei em depressão. A Lua tem dislexia também. Então, aí eu entrei no mestrado e aí desencadeou todas as minhas emoções ruins. No mestrado veio à tona, de me sentir burra, inferior, incapaz, tudo isso. Aí fui buscar ajuda e já fui falando assim, então, eu quero o laudo porque eu tô triste pra caramba, eu tô depressiva, porque eu entrei no mestrado e eu sou dislexa. Eu não consigo ler, eu não consigo entender, eu não consigo nada. Então eu vim aqui pegar o laudo. Não é bem assim, querida. É bem, porque assim, a gente é muito objetivo, a gente não dá rodeio. Eu quero isso, ponto. Não, mas tem um trâmite, né, pra você chegar no laudo. Aí, não é bem assim, querida, você tem que fazer a avaliação. Então, já que você acha que você é dislexa, vai para uma neuropsicopedagoga. E vai fazer lá as avaliações. Aí eu fiz. Aí depois, no final da avaliação, ela falou, então, querida, você tem que ir no psiquiatra de novo e num neuropsicólogo para saber, porque você não é dislexa. Não, impossível. Aí, não, você não é. Aí eu fui buscando, eu fiz a avaliação. Sim. E aí veio redondinho lá. Autista, nível de suporte 2, TDAH e altas habilidades. Aí as coisas fizeram mais sentido. Fui no psiquiatra de novo. Aí me deu um laudo. Me deu um laudo, né, assim, oficial. E, sinceramente, eu já tinha Casa Vida. Casa Vida ela nasceu no meu quintal há 10 anos atrás. E isso tudo aconteceu em 2021. Sinceramente, eu senti um alívio, foi libertador, mas eu confesso pra vocês que eu não falei pra ninguém. Eu não falei no meu Instagram, eu não falava nas palestras. Eu tinha medo de ser mal interpretada porque eu trabalhava na área. Ah, já tá aí querendo pegar carona no cometa dos outros, já tá super articulada, super desenrolada, que é assim que eu sou vista, e autista, fala sério. Então, eu já ouvi muito isso, né? Então, eu tinha muito medo de falar. Demorei 1 ano para poder abrir o bocão, para poder falar. Assim, pra mim poder, assim, entender o que eu era. Sabe, você vai se entendendo, você vai se descobrindo. Como aquela mãe falou, depois que a gente descobre o inimigo, fica mais fácil da gente ganhar essa batalha. Aí eu comecei, eu não conseguia falar cara a cara, olhando pra você. O X frágil, ele não consegue. É igual ao autismo. Ele tem uma timidez. Aí aí você vai trabalhando, aí como a mãe foi terapeuta, eu também ia participando. E assim, é gratificante a gente ver assim, quanta coisa a gente foi vencendo
tem muita coisa ainda pra gente vencer. Mas eu falo um passo de cada vez, sabe? Eu sou muito ansiosa. O X frágil tem isso. As mulheres com pré-mutação, ansiedade, que o peito fica apertado. Não sei se você é assim. Olha, eu vou fazer esse trem, tá? Aqui, Vou menina. fazer, vou fazer essa avaliação. Porque é uma ansiedade, nossa, que as pessoas que convivem comigo, olha, Eu tô tem que aqui, me ó. dar uma freada. Calma, que não é assim. Tipo, eu mando uma mensagem pra você no WhatsApp. Aí você não responde. Mas por que ela não respondeu? que Ela eu não fiz quer com falar comigo. O que que eu fiz com ela? O que que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado com ela? É, sei isso aí também. Aí meu marido, gente, não é assim, as pessoas têm outras. Meu marido me dá umas freadas. Você tem, as pessoas têm outra coisa pra você, não existe só você. Ah, mas quando eu mando mensagem pra mim, eu respondo na hora. Mas não é todo mundo que é igual você.